Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que passaram de final de semana? Para quem não lembra, né? Eu sou a professora Mariângela, biomédica, e nós vamos estudar essa semana tudo o que pode acontecer, tudo que nós vamos realizar dentro de um laboratório de análises clínicas, tá bom? Para quem não sabe, o laboratório de análises clínicas é um lugar, não diria mágico, né? Porque fica muito artificial, mas um lugar onde nós podemos entender e fazer os nossos diagnósticos, fechar diagnósticos, né? Como nós costumamos falar. E é uma parte muito importante dentro da saúde, tá? Saúde laboratorial. O nosso laboratório ideal, que eu gosto muito de falar, é aquele que a gente imagina, idealiza como se fosse perfeito, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Então eu vou ensinar para vocês sobre o laboratório ideal, né? Para que quando você for trabalhar, quando você for estagiar, quando você for ter contato com o laboratório na prática, você perceba as diferenças, perceba onde está o erro, né? E não cometa o erro. Tente, pelo menos. Combinado? Então vamos lá. O laboratório ideal é aquele que tem um enorme ou os principais, né, os mais importantes, os mais solicitados exames para um diagnóstico clínico favorável, né, para um diagnóstico clínico que consiga fazer ou consiga ajudar o médico, os outros profissionais para fechar, para conseguir finalizar um tratamento, começar um tratamento, acompanhar um tratamento. Então o exame laboratorial ele tem várias finalidades. Não é simplesmente dar o diagnóstico. O médico já pode ter o diagnóstico, ele quer fazer o controle daquele paciente, o controle daqueles dados, verificar se a medicação está surtindo efeito, verificar se a dieta está surtindo efeito, tá certo? Então nós temos que ter um laboratório com pessoas preparadas, nós precisamos ter um laboratório com pessoas, com profissionais, que mesmo que não seja da área da saúde, se for da área da recepção, por exemplo, que consiga fornecer dados, informações adequadas para o paciente. Nós vamos aprender que cada exame tem um tipo de coleta ideal, tem horário para se fazer. Se vocês perceberem, muitas informações não são dadas aos pacientes quando eles vão ao laboratório e muitas vezes esses exames, essas amostras biológicas podem prejudicar os exames e isso nós podemos evitar, tá certo? O seu laboratório ele tem que ser de confiança, senão o médico não vai querer fazer exames com você, o hospital não vai te indicar, você não vai conseguir fechar uma clientela boa, adequada, tá? Ideal. Nós queremos exames para fazer, nós queremos pacientes para cuidar, tá certo? Vocês têm que aprender que dentro do laboratório de análises clínicas, os erros podem acontecer em várias etapas, desde a parte que você entrou no laboratório e fez o seu cadastro com a recepcionista. Ali já podem começar os erros. Vocês sabem quais erros podem acontecer? Lá na recepção do laboratório? A maior parte dos erros. Sabe por quê? Porque lá tem os erros de nome. Nome digitado errado é um erro absurdamente comum e um erro que pode e deve ser evitado com documento com foto, certo? Tipo de exame que vai ser feito. Sabe aquela letra do receituário que às vezes o profissional tem dúvida de qual exame que está pedindo? Aí você digita o exame errado na recepção. Ficou na dúvida? Pergunta, tem problema, liga para o médico, liga para o hospital, confirma, né, se é o exame que está sendo solicitado. Orienta o paciente qual horário, qual o melhor horário que ele tem que fazer a coleta. Orienta o paciente se ele está tomando medicação, se ele tem que parar, se ele tem que fazer jejum. Essas informações são muito importantes, elas podem alterar o seu resultado de exame.
Tendo uma recepção adequada, eficiente, os erros que nós conhecemos como erros pré-analíticos, eles diminuem ou eles deixam de existir. Temos que ter bastante cuidado com esses pequenos detalhes. Se eu passo um paciente com o nome errado para a coleta não verifica, não confirma os dados do paciente, vai ser coletado do paciente errado, a amostra pode estar certa, mas o nome está errado. E vai para a área técnica com o nome errado. Fiz o exame, tudo certinho, e na hora de entregar o laudo, entreguei para o paciente errado. Isso não pode acontecer. Certinho?